As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades. Vamos ver os principais problemas de poluição sonora e poluição do ar. Dá uma passada rápida, porque sem dúvida vocês já sabem de todos e sempre. E vamos buscar soluções. A palavra solução na área de trânsito urbano não existe. Não tem solução. Sempre estamos diante de um, ou dois, ou três, ou mais imprevistos. A dinâmica é muito grande para arrumar, para aplicar uma fórmula e colocar os resultados e obter os resultados de forma sistemática e segura ao longo de um determinado tempo. Não existe solução para o trânsito. Existe um trabalho desafiador para os nossos técnicos, que é a busca de soluções de melhorias para o deslocamento no nosso sistema viário. Ok. Bom, então é uma questãozinha conceitual, né, para início de conversa. Mobilidade urbana é o deslocamento real de fluxos no sistema viário. Por que o Albano botou deslocamento real em itálico? Porque o deslocamento virtual faz parte também da nossa realidade. Estamos a todo momento fazendo deslocamento por telefone, por WhatsApp, por e-mail,
estamos aí economizando e realizando deslocamentos então, de forma virtual. Quem se desloca? Quem se desloca? Deslocamento de quem? Olha, veículos motorizados, toda sorte de veículos motorizados, veículos não motorizados e ainda os deslocamentos. Então, esses deslocamentos, quando esses deslocamentos são difíceis, a gente diz assim de forma informal, a nossa mobilidade urbana é ruim. A maior facilidade e a menor facilidade de deslocamentos envolve a chamada mobilidade urbana. E poluição do ar? O que é poluição do ar? Ora, todo mundo sabe. O lançamento de gases, partículas sólidas ou líquidas que provocam impacto no meio ambiente e nos seres vivos. Todo elenco de seres vivos. Pessoas, animais, plantas. E no ambiente também. Nas edificações, etc. Então, que elementos são esses que são lançados no meio ambiente, no ar? São partículas em suspensão, a fumaça, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, dióxido de hidrogênio e outros gases que são lançados na atmosfera e que constituem a nossa poluição do ar. Ok. E a poluição sonora? Olha, são sons e ruídos que superam os níveis normais que nós podemos suportar e prejudicam a audição e a saúde física e mental. Uma vez me perguntaram qual é a diferença de som e ruído. Esse negócio aí não é a mesma coisa? Som incomoda na sua altura e ruído irrita. Som seria uma orquestra tocando. Ruído seria uma banda de rock tocando metal. Digamos assim. Com todo o respeito. Com relação à poluição do ar, nós vamos focar aqui os gases liberados do veículo. Naquela foto à esquerda ali, nós temos uma imagem de Pequim, um dia aí de bastante poluição. Okay. Bom, como se mede a poluição do ar? Ora, através do índice de qualidade do ar, ou Air Quality Index. Se estabeleceu, uma série de pesquisadores estabeleceram aí um formulismo através da medição de agentes poluentes, umidade do ar, sua devida concentração, velocidade dos ventos, e bolaram uma fórmula que dá um determinado resultado proporcional à qualidade do ar. E é variável de 0 até 400. 0 a 50, boa, maior que 200, péssima. Se vocês estiverem no celular à mão e ligados, coloquem lá no clima, tem um mapinha, pelo menos o Samsung, que é o meu, tem um mapinha com a nossa região aqui, rolando um pouquinho a tela, vocês vão encontrar AQI. Encontraram? Diariamente, nós podemos consultar o índice de qualidade do ar. Alguém encontrou aí? Levanta o braço, por favor. 40 hoje? Então, a qualidade do ar está boa. Está boa.
vez que eu comecei a mexer com isso, eu sempre olho esse índice e não raras vezes está moderado. Já encontrei 78, 83, nessa faixa aí, mas assim, na maioria das vezes aqui na nossa região, a qualidade do ar é boa. Ok? Bom, vejam o que se passa, né? Na saída do cano de descarga, a emissão, o consumo de combustível, melhor dizendo, nos dá aquela expressão ali: 7 CO2, 8 H2O, mais CO, mais NOx, SOx e MP. MP é material particular. Bom, vamos nos preocupar um pouco mais com o CO, que vem da queima incompleta do combustível, e o CO2 vem da queima de derivados do petróleo e também queima de matéria orgânica. Vamos. Bom, aí chegamos na provocação do título do nosso bate-papo. A mobilidade urbana provoca poluição? Ora, os transportes de uma maneira geral, não só no meio urbano, como no meio rodoviário, em todos os recantos onde se consome e pratica transportes, há um consumo de 67% do petróleo que é extraído no mundo. O transporte rodoviário consome 50% deste petróleo. Veículos movidos a gasolina são responsáveis por cerca de 70% das emissões de monóxido de carbono. A produção de outros gases poluentes, como óxido de nitrogênio, aldeídos, metano, dióxido de carbono e material particular. O CO vale um comentário em particular. O CO é um gás instável. Carbono tem valência 4. Vocês se lembram das aulinhas de química? Carbono tem valência 4. O oxigênio tem valência 2. Então, para o CO ficar em equilíbrio, ele precisa de mais um átomo de oxigênio para ficar um CO2. Então, onde existe CO, existe avidez por oxigênio para entrar em equilíbrio. Todo mundo quer entrar em equilíbrio, não é? Por que o CO não haveria de querer também entrar em equilíbrio? Então, o CO é perigoso para a saúde. Se nós respirarmos CO, ele vai encontrar lá na hemoglobina do nosso pulmão, que existe em bastante quantidade, uma riqueza muito grande de oxigênio. E vai pegar o oxigênio ali e vai se transformar em CO2 e vai nos deixar com deficiência de oxigênio. E o que vai acontecer com a gente? Não sei se eu estou fugindo da tela, mas assim, nós vamos ficar com tonturas, podemos ter desmaios, vamos ficar com enjoo de estômago e, num caso extremo, que é a morte. Então, o CO é muito perigoso. Temos que nos preocupar bastante com a emissão de CO. E o CO2, por que ele está aqui também em destaque? Porque quando ele é emitido em maior quantidade, ele provoca o efeito estufa, o badalado efeito estufa, que está aí na imprensa todos os dias e nós estamos apalpando e sentindo os seus efeitos. Mais um. Nos túneis, qualquer túnel que exista aí no meio ambiente, no meio urbano, ou mesmo no meio rural, nas rodovias, deve ter um aviso mínimo. Não é? Em caso de congestionamento ou em caso de parada, desligue o motor. Por que desligar o motor?
para todo mundo não entrar em colapso, né? Com a inalação, principalmente do CO. Ok? Então, nos túneis desses ambientes fechados, ok? Tem uma incidência muito grande de CO. E temos que, então, desligar o motor. Duas palavrinhas sobre o efeito estufa. Existe o efeito estufa natural, que permite a manutenção de temperaturas médias no planeta. Ele permite a reflexão do calor do Sol que incide. Enfim, temos o efeito estufa natural, mas uma existência de CO2 e outros gases que provocam o efeito estufa, essa reflexão do calor que incide pelo Sol não se dá e permanece então ali aquecendo a superfície da Terra, do planeta, provocando então o que nós chamamos de aquecimento global. Então está aí, mano. À direita, a camada com gases que provocam o efeito estufa, evitando a reflexão desses gases e permanecendo o calor sobre a superfície, e o efeito estufa natural, onde há uma reflexão desse calor e a temperatura se mantém adequada à existência humana, animal, vegetal, etc. Ok? Bom, então, existem muitos estudos, sobre essas mudanças climáticas e muitos são assim, catastróficos, até. Eu pensei em um aí. Se essas mudanças climáticas não forem controladas, poderão provocar perdas econômicas de 17 trilhões de dólares, só na América do Sul, até o ano de 2070. Perda de empregos e diminuição de 12% do PIB da região, equivalente a 2 trilhões. Enfim, é um estudo feito por uma consultora que está aí a, digamos assim, alertar a humanidade para a importância desse tema e dos cuidados que devem ser tomados. Ok? Bom, que outros problemas a mobilidade urbana pode provocar, além do efeito estufa? Problemas respiratórios na população, rinite, asma, bronquite, irritação nos olhos e outros órgãos. Agora faz tempo que eu não vou a São Paulo, desde a pandemia, mas eu ia bastante a São Paulo, e quando descia do elevador, chegava embaixo da escadinha, ou lá dentro do prédio, já começava a coçar os olhos. Então não é exagero para ser didático, é verdade. Eu tenho uma particularidade que aquela poluição de São Paulo me provoca uma irritação nos olhos bastante mais acentuada do que as outras pessoas. Intoxicação aguda, redução de defesas do organismo, ação cancerígena e mutante, isso aqui é um negócio bastante forte. Chuva ácida, acidificação de lagos, metais, plantas, degradação visual e física das cidades, material particulado nas fachadas e árvores. Junto às avenidas, os prédios vão escurecendo, as janelas vão escurecendo, as folhas das árvores vão escurecendo. Quando vem uma boa chuva, forte, a gente sente uma certa alegria, mas como está bonita a cidade, muitas vezes a gente não sabe por quê. É que veio aquela chuva e deu uma limpadinha naquela sujeira toda que adivinha, que vinha do material particulado aderido a essas fachadas e árvores.
É importante que a gente se dê conta disso e espalhe, divulgue, para que as pessoas se apercebam, né, dessa importância da poluição do ar e dessa interferência no nosso dia a dia. Bom, problemas de poluição do ar, fizemos uma boa relação, acho que não preciso mais continuar. Vamos entrar na poluição sonora. Sirenes, veículos, som de rádio alto, tráfego aéreo, etc. Eu não posso perder a oportunidade de fazer um comentário sobre esses veículos, em geral com jovens, sendo conduzido por jovens, com o som alto. O comentário é o seguinte: quanto mais alto o som, pior é a música. Som muito alto, a música é horrorosa. É uma constatação que eu faço. O que eu vou fazer? Bom, o excesso de ruído é crime ambiental. E o ruído perturba os padrões de reprodução, aleitamento, estresse, insônia. Contribui, inclusive, para a extinção de algumas espécies. Ok. Bom, quem provoca o ruído? Ora, dentro desse nosso elenco de veículos, podemos aí citar os caminhões de carga pesados, ônibus e motos. As motos estão assim, passando dos limites. Não sei se você se apercebe. Eu tive um encontro com o diretor-presidente da EPTC, tive a oportunidade de falar para ele, e ele me disse que a empresa está tomando sérias medidas, né, no sentido de coibir essa questão e aumentar consideravelmente a fiscalização. Está ficando insuportável, mesmo porque o número de motocicletas aumentou muito com a pandemia. Não sei se vocês se aperceberam disso. Ok. Bom, e a medida dos ruídos? O que ela provoca? O que o ruído provoca na saúde? Até 50 decibéis, sem problemas. Uma rua sem tráfego, os passarinhos gorjeiam. Passa um carro ali, uma criança brinca, até 50 decibéis. Acima de 50 já aí começam os problemas. Então, de 55 a 65, a pessoa fica em estado de alerta, não consegue relaxar. Como que eu posso exemplificar? Ora, uma rua com tráfego leve, um veículo aqui, outro ali, 3 depois ali, passa um ônibus, sem grande movimentação. Adiante. De 65 a 70 decibéis, bom, o organismo reage, tenta se adaptar ao ambiente, e fica, as defesas do indivíduo ficam minadas. E o nível de cortisona diminui a resistência imunológica, e ali tem uma série de problemas. Inclusive, aumenta o colesterol. Vejam só. Né? E aí, como é que nós podemos exemplificar? Uma rua com tráfego médio, um restaurante lotado, para se ter uma ideia. Acima de 70 decibéis, bom, aí o organismo fica sujeito a estresse degenerativo, abalo da saúde mental, a pessoa começa a bater mal, como se diz. Exemplificando, ruas de tráfego intenso, ou a praça de alimentação de um shopping center, aquele barulho de talheres e prato, e salta um incompleto e tal. E, excepcionalmente, alguns ruídos, né? Um trio elétrico, um avião passando, 130, avião 120 decibéis. Então,
morar perto de um aeroporto não é bom. Vocês sabem disso. De tanto em tanto, aquele ruído do avião decolando ou aterrissando é um problema. Bom, na verdade, o grande vilão são os veículos, nós estamos falando. Mas quem está por trás dos veículos? O ser humano. Quer dizer que nós provocamos a poluição do ar e a poluição sonora. E a gente põe a culpa nos veículos. Terceirizar é uma coisa muito comum na vida. Ok. Bom, então é aquela história do sem solução. É encaminhando soluções. Então, diminuir o uso de veículos. Mas é óbvio, se eu estou aqui dizendo, né, que a poluição do ar e a poluição sonora é causada pelo uso intenso de veículos, então a primeira ferramenta que brota assim, é diminuir o uso de veículos. Bom, tem problemas? Tem, mas podemos também fazer as nossas tentativas. A indústria, o fabricante de veículos, está melhorando a cada ano que passa a tecnologia de fabricação de motores, de sorte que existem catalisadores, filtros, que permitem avanços significativos na redução de emissões. Então, também, isso precisa continuar avançando. O uso de combustíveis alternativos, os biocombustíveis, células de combustível de hidrogênio, também são ferramentas que existem e estão em evolução. O carro elétrico, cada vez ouvimos falar mais na realidade do advento do carro elétrico. Esses dias, numa palestra de um especialista na nossa sociedade de engenharia, ele afirmava lá que até 2030 teremos 50% dos veículos já constituídos por carros movidos a energia elétrica. Como é que cai isso na cabeça de vocês? Interessante, né? E outra pergunta que a gente se faz: o que nós vamos fazer com esses carros movidos a gasolina e diesel? Construção e ampliação de uma infraestrutura adequada para bicicletas, uma rede cicloviária importante que nós temos aqui em Porto Alegre, um plano diretor que vai sendo paulatinamente implementado. Não adianta só construir ciclovias, pessoal. Deve haver locais onde essas bicicletas possam ser estacionadas com segurança, pois a bicicleta é um veículo muito vulnerável. Qualquer um pode roubar uma bicicleta. É só entrar ali e sair andando. Tem um cadeado, corta o cadeado e leva. A bicicleta é vulnerável. O usuário da bicicleta precisa ter segurança que ela não vai ser roubada. Então as firmas, o serviço público devem providenciar paraciclos, estacionamentos adequados. Educação para o trânsito, também sempre se toca nesse assunto. Apesar de que eu acho muito difícil educar uma pessoa de 40, 50 anos. Acho que uma campanha educativa não atinge, ou atinge muito pouco pessoas com essa idade daí para cima. Para mim, na minha cabeça, não tem efeito. Quando a gente mostra um veículo amassado para um motorista comum, esses motoristas são muito imprudentes. Ele não se considera. Esses caras são os loucos, mas ele não. Então, o nosso trabalho de educação tem que ser focado lá no ensino fundamental e em casa, no ambiente familiar.
O veículo deve ser revisado, bem reguladinho. É uma consciência que nós temos que ter. Ah, tá produzindo muita fumaça? Sim, e aí? Não. Caminhar na medida do possível, ir comprar pão numa padaria a 3 quadras, para que ir de carro? Se nós podemos ir a pé, faz bem para a nossa saúde. Vamos economizar combustível e evitar aí a poluição e os congestionamentos. Transporte de massa, de boa qualidade, para que os usuários de veículos individuais sejam tentados a deixar o seu veículo em casa e utilizar o transporte coletivo. Nós temos que preencher requisitos. O usuário de transporte individual, ele se sensibiliza com o preço do transporte coletivo, se sensibiliza com a diminuição do tempo. Se o tempo de deslocamento é menor, ele fica tentado, porque hoje, amigos, vocês já se deram conta, o tempo é uma das maiores variáveis da vida moderna. Tempo. E o usuário de transporte individual do carro, ele quer conforto. Carro é bom, carro é confortável. Eu sento num banco de couro, fofinho. Eu ligo meu CD, meu pendrive, eu fico ali. Ninguém me enche o saco, eu não fico ouvindo conversa dos outros, nem sentindo odores, etc. Perto do local de trabalho é uma tendência da vida moderna. Trabalhar em casa. Os passeios públicos devem ser adequados para incentivar o deslocamento a pé. Exigir dos gestores um bom planejamento e uma boa operação dos transportes. Ok, amigo? Buzina. Muitos já acharam. Buzina é para alertar e não para irritar. É uma boa frase. Comportamento com urbanidade. Mas não, permita, quando quer ingressar numa via, pede para ingressar. Como eu acho bonito quando uma pessoa pede para ingressar. Eu sou assim, tenho uma compulsão de permitir que ela ingresse. Então aí vai evitando congestionamento, tráfego. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa sobre esse assunto, tráfego, comportamento por urbanidade, e os congestionamentos diminuíram 7%. Ah, 7% é para querer. Pô, 7%? Só por ser gentil e comportado? A bondade. Às vezes a gente está chegando assim e vem aquela pessoa no pedestal de uma caminhonete, último dia, nem olha para o lado. O que é isso? Ninguém é dono da via. Isso aqui é comunitário. Ok. Cobrança de pedágio urbano, esse é um assunto mega polêmico. Eu só tenho uma finalidade informativa. Está congestionado? Tá. Cobra um pedágiozinho ali para ver se não diminui o tráfego. Vai diminuir. Discussão não quero. Taxa de utilização do sistema viário aqui. Os aplicativos estão aí sem regulamentação nenhuma. Não pagam nada. Então existem ideias dos gestores em cobrar uma taxinha chamada de utilização do sistema viário dos aplicativos e pegar essa verbinha e botar na melhoria do transporte coletivo. Por que não? Esses caras estão aí mamando,
da população sem pagar nenhum imposto. Nenhum imposto. Tá? Por que não cobrar? Ah, pois é, porque não sei o que e tal. Os veículos de aplicativos, os Ubers e similares, eles iniciaram com muita simpatia. Dava balinha, uma aguinha. E hoje a coisa já não é mais a mesma. Acho que está chegando o pessoal lá da EPTC, das companhias gestoras. O momento está ficando bom para lançar essa cobrança. A população já estaria aceitando mais. Inspeção veicular. Alguém falou no início aí, inspeção veicular. Porto Alegre, cadê a inspeção veicular de Porto Alegre? Existe uma previsão feita por técnicos que, se fizer uma inspeção veicular adequada, olhem esse dado, tiramos de circulação, a grosso modo, entre 20% e 25% dos veículos. Não passam na inspeção veicular. Por esse outro, por aquele motivo. Ou se enquadram, ou ficam encostados. Não ficam incomodando. Ah, mas que horror. Não voto mais nesse cara. É a reação da população. Multas elevadas. Não estou aqui defendendo multas elevadas. É antipático. Mas vocês elevam o valor da multa, muda imediatamente o comportamento. Quando uma vez eu fui multado por não usar o cinto de segurança, nunca mais eu deixei de usar o cinto de segurança. Foi uma medida punitiva / educativa para mim. Ainda paguei uma multa super elevada. Ninguém gosta de meter a mão ou pagar a multa. Ninguém gosta. Então, o pessoal evita. A população também não gosta de ouvir isso que eu estou dizendo. Cobrar multas elevadas. Mas funciona. Funciona. Fiscalização ostensiva. Não adianta, meus amigos, ter um código de trânsito bom como o nosso. Nosso código é considerado um dos melhores que existem por aí. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nisso. Mas aquilo ali é um monte de letrinha, de itens e parágrafos e capítulos. É um monte de letrinha num papel. Se não tiver uma fiscalização ostensiva, ou seja, ali presente, forte, não adianta nada ter código bom e resolução de CONTRAN e isso. Não adianta nada. Tem que ter fiscalização forte, pardal, agente, fardado, não fardado, enfim. O usuário tem que sentir a presença da fiscalização. E aí ele vai ter o comportamento de acordo com a lei e com o código. Rodízio de placas também foi feito em São Paulo, diminuiu a poluição, diminuiu o congestionamento. O que o pessoal começou a fazer em São Paulo? O brasileiro é cruel. Quem tinha placa par, emprestava o veículo para o outro no outro dia e eles trocavam o veículo. Estão dizendo que compravam o veículo. Não, o brasileiro não é tão rico assim, para ter 2 carros, só um com cada placa. Eles trocavam com o vizinho. Isso eu li ontem essa informação, que eu não tinha bem clara na minha cabeça. Houve algum probleminha? Caiu um raio? Caiu outro raio. Bom, já estava quase no fim, mas assim, esses quesitos que nós estamos falando aqui, eles não devem ser considerados isoladamente
eles têm que ser aplicados de forma sistemática. Todos, de preferência todos. Os planejamentos de gerenciamento do trânsito das cidades, não só com vistas à poluição, como diminuição dos ruídos, tem que levar em consideração todos esses quesitos. Tá? As combinações de todos esses quesitos e fazer então uma ação abrangente, seria a palavra. Que bom que foi ligeiro. Bom, o combustível alternativo, temos que rezar para isso. O biometano é similar ao gás natural, produzido a partir de resíduos, etc. Esses dias vi uma foto do nosso presidente da República dirigindo um trator alimentado com biometano. A coisa, né, está sendo divulgada aí em todos os níveis. Vamos ver, vamos acompanhar e torcer para que esse combustível se desenvolva. Ok? Vamos lá. E o hidrogênio? O hidrogênio é falado, é elogiado. Seria o hidrogênio o combustível do futuro? Por tudo que eu já li, por tudo que eu estudei, eu acredito que sim. Sim. Tudo com letrinha maiúscula. S maiúscula, I maiúscula, E maiúscula. Mas o hidrogênio, ele existe em abundância, mas o problema é isolá-lo. É colocar ele dentro de um tanque, de uma célula chamada. Esse é o problema. Se gasta muita energia para botar o hidrogênio dentro de um tanque, e esse tanque num veículo, e a partir daí ele vai sendo utilizado. Ele é espetacular. O efluente do consumo de hidrogênio nos veículos é vapor de água. Vapor de água. A previsão também é que ele comece a entrar em operação de forma quase que industrial a partir de 2030. Então vocês já estão vendo que o ano de 2030, a segunda vez que eu falo em 2030, é um ano meio chave aí para essas questões. Bom, já encaminhando para o final, então, alguns progressos existem de fato, vamos aqui reconhecer. Nem tudo é caótico nessa questão de poluição do ar, poluição sonora, mas não se pode dizer ainda que a nossa condição é boa. Estamos ainda enfrentando uma condição que se poderia classificar de insatisfatória. As autoridades enfrentam problemas financeiros, políticos, de toda sorte. Existe uma grande oposição dos proprietários de carro. Proprietários de carro não aceitam uma alteração, uma faixa azul. Colegas da IPTC lá, faz uma faixa azul, deixa exclusiva para ônibus. Há uma revolta nos proprietários de veículos automotores, nos condutores. E essa revolta é forte porque eles têm um PIB alto. Proprietários de veículos automotores são os que têm mais poder aquisitivo. E quem tem poder aquisitivo, quando grita, o som é mais alto. Volto a dizer, carro é bom, mas tem problemas. E uma outra realidade, a frota de veículos continua crescendo. Então todos esses problemas que nós aqui estamos lançando continuam crescendo. A população continua crescendo. Então todas essas questões que nós estamos aqui lançando para reflexão dos colegas continuam crescendo. Tem mais gente aí, apesar de que há taxas menores.
população, cresce a taxa de menores. Okay? Que tal esse desenhozinho? Ok. Então, pessoal, o meio ambiente, né? Às vezes a gente, quando está no meio dos engenheiros aí, há uma reclamação muito grande. As dificuldades ambientais, não consigo liberar minha obra, cada vez as exigências ambientais são maiores, eu vou desistir, vou sair correndo, vou mudar de ramo, vai encarecer os nossos projetos, as nossas obras. As exigências ambientais são cada vez menores. Ontem tivemos uma reunião aqui, João Otávio, na Sociedade de Engenharia, do seu conselho, onde se falou muito nisso. As dificuldades ambientais, as crescentes dificuldades ambientais. Cada vez existem maiores necessidades de medidas compensatórias. Isso dificulta, atrasa, encarece. Mas, amigos, isso é uma realidade. Isso, queria deixar assim, forte, impregnado em você. Isso não é um peso a carregar, não é uma reclamação constante que nós temos que ter contra o meio ambiente. Não podemos ser contra o meio ambiente. O meio ambiente é uma fonte para prover meios de qualidade de vida, e eu completaria, e saúde. Era isso. Muito obrigado pela atenção.